Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, também está muito feliz com você, tá? Porque mais um ano Ele nos deu e você continua firme e forte. Porque muitos, irmãos, não estão hoje comigo, com você, né? Nessa terra, muitos. Então quer dizer, muitos, Jesus não ficou alegre com ele, porque não estão na terra por conta de algo, né? Que só quem sabe é Deus, não podemos julgar. Mas Jesus está alegre com você, tá? Porque até aqui o Senhor nos sustentou, tá? Irmão, eu estou aqui com 5 palavras que Jesus me deu, na palavra de Deus, 5 palavras lindas, testemunhando as nossas vidas, testemunhando aquilo que o nosso Deus nos põe na nossa mão, que foi viver na terra com alegria, paz, prosperidade, comunhão e, em primeiro lugar, adoração a Deus. Deus me deu aqui 5 capítulos da palavra de Deus, que eu vou falar o que está acontecendo nos dias de hoje, na minha e na sua vida. Tá? Na vida de todos está acontecendo isso aqui. E a gente que... todo mundo é de Deus, né? Ninguém quer ser do inimigo. Tem muitos aí que querem ser do inimigo, mas eles estão cegos. Porque o inimigo, ele não tem nada para oferecer para ninguém. Nada, nada, nada. Porque se ele tivesse alguma coisa para oferecer para alguém, a Bíblia não falava aqui que quem vai para o inferno, isso não é coisas materiais, não é lucro, não é benefício, não é nada, porque inferno não é nada. Ele mesmo não quis viver no inferno, o próprio Satanás não quis viver no inferno. Agora ele não quer viver no inferno e quer pôr eu e quer pôr você. Tá vendo? Então quer dizer, Deus fez o lugar para ele, porque ele rebeliou contra Deus. Tá? Então o que ele não quer para ele, quer para nós. Porque ele sabe, irmão, que todo aquele que desobedece 100% à lei de Deus, 100%, rejeita, igual ele rejeitou a Deus, ele quer também que não rejeite. Que para ele é lucro. Como o próprio Deus deu para ele todo o poder. Deus deu para ele todo o poder, você sabe, né? E quando ele viu que estava bem forte, bem poderoso, sabe? Não é como Deus, porque Deus é tudo. Mas ele estava, abaixo de Deus estava ele. Porque Deus e Jesus é o mesmo, né? Ele estava abaixo de Jesus um pouco, mas com muito poder. Aí o que foi ele se achou? Se achou assim, não, eu tenho tanto poder. Esses seres humanos que Deus fez, não foi dado nenhum poder para eles, né? O poder que nós temos é só de viver aqui na terra, de ter filho, progredir e mais nada. Nós não temos poder e não tem mágica nenhuma, né? Porém, o nosso Deus está comigo e está com você, né? Porque o inimigo só toca em que Deus permite. E Deus permite por quê? Deus permite porque para Deus mesmo tocar, para Deus não mandar os seus anjos tocar em mim, tocar em você, tipo, tirar a vida da enfermidade. Então quem dá enfermidade é o inimigo, né? Quem tira a vida não é Deus, é o inimigo, mas é a autoridade de Deus, Deus que manda, Deus que libera, né? Deus fala assim para o inimigo, ó, esse daqui faz o que quiser com ele, né? Manda fazer o que quiser. Então ele fica liberado, porque ele rejeitou a Deus por muito, muito tempo, mas porém, antes de Deus liberar eu e você na mão do inimigo, primeiro ele dá muita oportunidade, dá muito livramento, dá muita chance de tudo. Que nem todos nós teve livramento, todos nós teve várias chances. Então, para poder Deus liberar eu e você da mão do inimigo, ele fazer o que quiser, Deus tem que, sabe, completar, né, as oportunidades dele. Que eu não sei quantas se é 20, se é 30, se é 40, mas tem que chegar o limite de Deus, entendeu? O limite de Deus ele é um pouco grande, você sabe, né?
Então, irmão, esses versículos que eu vou pregar aqui vai ser referente a isso. Eu estudei aqui a palavra para falar referente a isso, porque muitas famílias estão sofrendo dentro da sua casa. Sofrendo bastante. Não é pouco não, é muito. Sofrendo com mulher, às vezes com marido, marido com mulher, irmão com irmão, entre vício de cachaça, droga, mãe com filho, filho com mãe. Então esses versículos que eu peguei aqui foi referente a isso. Referente à família, sobre família de casa, que estão passando perseguições. Isso daqui que eu vou falar já vem desde o princípio, isso aqui. Não é agora. Desde o começo da humanidade que tem essas causas aqui que eu vou falar. Isso que eu vou falar aqui para vocês, irmão, vai acalmar mais o coração de vocês. Vai acalmar, porque isso é bíblico. Quando é bíblico, é bíblico. Eu vou ler aqui, vocês vão ver. Que quando a gente conversa um amigo com o outro, sabe que é conversa de emprego, conversa de outras coisas, não é bíblico. Então não é certeza que vai acontecer. Mas aqui sim, aqui acontece. Porque é a palavra de Deus, né? Esse mundo que a gente vive, ele é muito grande, tem muitos países com uma briga só, tem uma briga só que Deus fez. Então essa briga aqui, ela é uma prova viva do que Deus quer comigo, com você. Porém, mais da metade não segue isso. Porque você imagina só, esse tanto de gente que tem no mundo. Irmão, é muita gente, porque eu sou brasileiro, moro no Brasil, o Brasil ele é muito grande. Aí tem muitos países, né? Tem Estados Unidos, tem África. Então esse povo tudinho, se não tivesse uma pessoa na frente, irmão, ia ser uma bagunça. Todo mundo ia sair matando todo mundo. Todo mundo ia, sabe, matar todo mundo porque não tinha pecado, não tinha ninguém que morresse. Então era uma bagunça. Então é por isso que Deus deixou a Bíblia. E para isso foi um preço muito alto que ele pagou. Para deixar isso aqui escrito, teve muito sangue derramado. O versículo que eu vou pegar aqui vai falar na época que Deus largou o homem. Quando Deus larga o homem, aqui na palavra de Deus, que tem 400 anos, tem 1000 anos, né? Tem 1000 anos que Satanás foi preso, mas tem 400 anos que o ser humano vive sem Deus aqui. E você vai ver aqui a bagunça que é feita na terra. Só 400 anos só, tá? Que Deus deixa o homem assim, sabe, por livre, escutando a vontade. Então, esses 400 anos, você vai ver a diferença de Deus comigo, com você, e a diferença de Deus sem nós. Então tem essas duas partes, Deus com nós e Deus sem nós. Aqui na Bíblia tem essas duas partes. Esses 400 anos que eu vou falar para você, aqui vai ser muito, sabe, muito forte. Então, antes de eu começar a palavra de Deus, irmão, eu quero fazer uma oração, agradecer aqui a Deus, né, por estar mais um dia na casa de Deus, né, na casa de Deus, porque aquele que adora a Deus, irmão, está na casa dele, porque a casa dele somos nós somos o templo de Deus aqui. A Bíblia relata para nós congregar em algum lugar, congregação, em algum lugar, né? Em 4 paredes. Mas o nosso Deus está no nosso coração. Nós somos a casa de Deus morar. Nós somos moradia do Espírito Santo. Por isso que Moisés fala para o povo: ó, vamos fazer um templo para Deus morar. Um templo. Aí lá em Salomão ele diz assim, ó: e vós não fizeste ainda um templo para eu habitar. Davi fala assim, ó, Deus fala com Davi, porém eu não vou deixar você fazer um templo para eu habitar, porque eu só morei em barraca, né? Só morei em cabana, mas eu vou deixar o seu filho fazer, porque você tem as mãos sujas. Então quer dizer, Deus, ele habita no templo. Quando tem 4 paredes, ele habita porque nós estamos lá dentro.
Se não tiver ninguém lá em quatro paredes, como é que ele vai habitar em quatro paredes sem ninguém? Não tem como, né, irmão? Então, quando ele habita, é porque tem pessoas lá, né? Porque as pessoas estão com ele. Então, nós que carrega ele para lá, né? Ou ele carrega a gente mesmo, né? Mas como ele só habita no templo, quando tem muita gente, né? Uma congregação, ele não vai habitar em quatro paredes sem ninguém, só para estar ali, né? Ele não vai fazer isso, você sabe, né? Não tem como. Deus habitar em quatro paredes sozinho, sem não ter nenhuma pessoa lá. É por isso que a Bíblia diz, ó, aonde está um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então quer dizer, o templo somos nós. Nós, quando se reúne em quatro paredes, sim, Deus faz presente. Agora, Deus não vai fazer presente em quatro paredes sozinho. Não tem como. Ele não vai ficar lá fazendo o quê, né? Não tem como, né, irmão? Então, nós que carregamos ele para lá. E outra, e se tiver pessoas, pastores, pessoas com pecado, a igreja toda em pecado, ele não vai nem habitar. Ele não vai habitar. Porque as pessoas ali não estão com ele. Se não estão com ele, ele não vai carregar a presença dele para o templo. Então, o próprio pastor, que é a cabeça, tem que estar com Cristo. Tem que estar acompanhado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está com ele, quando ele chega na igreja, o Espírito Santo está com ele. Então ele vai falar pelo Espírito Santo. E as pessoas vão ser mudadas, vão ser modificadas, vão ser transformadas. Com certeza vai cair demônio, porque ele está com o Espírito Santo. Agora, se o pastor da igreja não tiver com o Espírito Santo, aí fica meio ruim. Porque a Bíblia diz, todo aquele que não tem a graça de Deus, tem o outro lado, né, irmão? Aí ele vai falar lá coisa do inimigo. Porque o Espírito Santo não está com ele. E quem é que vai abacar a causa? Quem vai abacar a causa é o inimigo que vai abacar. Então as coisas que ele vai falar é do inimigo. É sobre o quê? Sobre dinheiro, que as pessoas de hoje em dia, irmão, não gostam que pastor fica pregando só em dinheiro. Pedir dízimo e oferta, irmão, é bíblico, tá? A Bíblia diz aqui, ó, não vá na casa do Senhor sem levar uma oferta. Isso é bíblico. Mas, irmão, tá falando, a cada 10 palavras, fala 2 em dinheiro, fala 2 em prosperidade, isso é errado. Porque já vira um vício, já vira um costume, sabe? Isso é errado, isso aí. Dar dízimo e oferta é bíblico aqui. É Bíblia original, tá? Porque a palavra fala disso aí. Não fala em 10%, fala de dizimar e oferta. A quantidade não é para dizimar. Naquele tempo, Abraão deu a Melquisedeque. Mas não é porque ele deu, porque ele não põe uma lei. Ele não põe lei de 10%. Moisés não fala isso. Porque a única lei que tem é a lei de Moisés e a lei de Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés não fala em 10%. Ela relata aqui que pode dar dízimo e oferta, mas em 10% não pode. Tá? Tem uns que dá mais de 10%, eu também não sou contra, né, irmão? Não sou contra dar mais nem menos, só que é as suas condições. Se você tem condições de dar X, é X, tá? Presta atenção nisso que eu estou falando. Não é bíblico 10%. Agora é bíblico dízimo e oferta. É conforme você tem condições, você dá. Tá? Então, irmão, essas palavras que eu vou pregar aqui é sobre casal, sobre família. Que o inimigo trabalha muito em família. Trabalha bastante. O trabalho dele de hoje em dia foi só em família, dentro de casa. Não foi longe, ele não trabalha longe, trabalha perto. O nosso Deus trabalha em família e o inimigo também. E investe pesado o inimigo em família. E Deus também. Então eu vou começar aqui desde do começo, tá? É simples. Ó, as passagens que eu vou pregar aqui. Primeiro, fica em Deuterônimo 12:31. Segundo, fica Gênesis 2:5, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. O terceiro, Isaías 63:19. O quarto, Mateus 5:3. E o quinto é Marcos 8:29. Esses cinco versículos e capítulo aqui vai falar tudo que eu e você precisamos. Isso dentro da palavra de Deus. Tá? Tudo que nós precisamos, eu vou falar aqui. O que está acontecendo, irmão. E hoje é
30. Hoje é 30 de dezembro de 2025. Ó, lembre bem essa data, tá? Se você fazer isso que eu vou pregar aqui, não estou dizendo que eu não sou santo, né, irmão? Não sou santo nem nada. Mas a Bíblia diz que quando a gente busca a palavra de Deus, ela é dada. Então, qualquer pessoa que buscar a palavra de Deus, ela é dada. Porque se Deus não dá a palavra de Deus para nós, vai dar para quem? Para animal? Vai dar para elefante, camelo? Não vai dar. Vai dar para seres humanos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. É por isso que ele dá para nós. Isso é para quando nós chegar lá no céu, ele diz assim, ó, o seu nome está aqui, no livro da vida, porque você falou o que eu escrevi. Entendeu? Não é nem mais nem menos. Se você também não quiser pegar a palavra de Deus nenhuma, e você guardar no seu coração os mandamentos, que a Bíblia diz aqui, você vai para o céu do mesmo jeito que quem prega a palavra. Tá? Eu posso pregar aqui a Bíblia 500 mil vezes. Isso não vai me levar a nada que você não pregar nenhuma. Não for nem crente. Não for nem crente. Não pregar nenhuma. Mas que você fazer os mandamentos, você não pregou nenhuma palavra de Deus, mas você faz os mandamentos. Você não trai sua esposa, você não rouba nada de ninguém, você não engana ninguém. Vira e mexe, você ajuda os pobres. Porque tem vários tipos de obra. Não tem obra só pregando a palavra de Deus. Tem obra de você ajudar alguém. Tem obra que você alimenta alguém, tem vários tipos de obra. Essa daqui é uma obra no meio de milhares, tá? Então quem prega a palavra de Deus é só uma obra, isso não quer dizer nada. Então se você também ajuda os orfãos, as viúvas, né? Você é uma pessoa boa que sempre quando tem a oportunidade você ajuda, você faz os mandamentos, não trai sua esposa, obedece pai e mãe, né? Não bebe bêbado, não mexe com nada, não usa droga, não faz nada das coisas erradas. Irmão, é a mesma coisa que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque você está fazendo os mandamentos de Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, Deus prefere que você faça os mandamentos dele do que fique ofertando dízimo e oferta e fique programando o nome dele na igreja, mas quando sai da igreja, não faz nada que é certo. Fica querendo fazer as coisas erradas, compra, não paga, engana os outros. Então, irmão, é mais só uma obra. Porém, essa obra que você procura, Deus dá para você, que é a palavra de Deus, tá? Então, irmão, você aí que gosta da palavra de Deus, primeiro eu vou fazer uma oração aqui. Eu vou entregar primeiro essas palavras aqui ao céu, para ele me vir realmente com mais unção, sabe? Mais unção e mais clareza para falar a palavra de Deus, porque tem que ter clareza para falar a palavra de Deus, né, irmão? Se a gente não tiver clareza para falar, fica todo bagunçado, tá? Vou fazer uma oração primeiro e vou entregar nas mãos de Deus a palavra, para os irmãos entender mais melhor o que Deus quer falar aqui, tá? Deus querido no Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que pagou um preço por cada um de nós, veio na terra, papai, deixou para cada nós a graça, a virtude do Espírito Santo, deu autoridade para os seres humanos, papai, curar em teu nome, expulsar demônio em teu nome, fazer milagres de maravilha em teu nome, Senhor. O Senhor voltou para o céu, mas deixou tudo aqui prontinho para cada um de nós. O discípulo ficou em seu lugar, curando, expulsando demônio, levantando pessoas mortas e pagaram um preço, papai, de sangue também. Foi morto, um foi sepultado de cabeça para baixo, outro foi enforcado. Todos os 12 discípulos, papai, foram mortos, porque o Senhor andou com eles, o Senhor comeu com eles, e ele viu as maravilhas do Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor, papai, fique agora comigo aqui, papai, para me testificar as palavras que o Senhor deixou aqui para cada um, papai, que for assistir esse vídeo ou não assistir. Mas todo aquele que assistir, papai, vem pegar um pouco da palavra do Senhor. Fica com cada um de nós. Eu te peço também, papai, que o Senhor nesse ano agora, em 2025, para passar para 2026, o Senhor vai ao encontro de cada família, papai, dá livramento para cada um deles. Livra de todo mal. Quebra, papai, as enfermidades. Quebra, papai, as doenças, papai. Expulsa o inimigo da nossa casa, das nossas vidas, que é para que o caminho vai ficar limpo.
para que nós venhamos, papai, te adorar, fazer aquilo que nós programamos há muito tempos atrás, que é de te adorar, de te buscar cada vez mais, porque é isso que o Senhor nos quer. Papai, fica comigo agora, fica, papai, usa, papai, como um canal de bênção para cada um, papai, te peço, te agradeço, e abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, que for assistir esse vídeo, acampa, Pai, o anjo, Pai, em suas casas, Pai, livrando de todo mal. Livra, Pai, refrigera a alma dele, a casa, Papai. Que é para que nós venhamos, Papai, estar firme e forte em Tua presença e vamos entrar pela porta da frente, não pular muro, pular janela, que nem muitos que faz. Então te peço, Pai, fica comigo, Papai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, então a palavra que eu vou pregar aqui, ela tem, ó, Deuteronômio do Velho Testamento, Gênesis do Velho, Isaías do Velho, 3 do Velho e tem 2 do Novo. Esses 3 do Velho, ele vai emendar, é um acompanhamento dos 2 do Novo. Porque o próprio Jesus, ele fala assim, ó, eu não vim para tirar a lei de Moisés, eu vim para acrescentar. Então toda a lei de Moisés ainda está valendo, porque foi Deus que falou, Jesus que falou, né? Bíblica aqui, ó. Então quer dizer, ele não tirou nada, ele só acrescentou mais. Mas porém, muitos tiram por o Velho Testamento que não vale. Vale porque o próprio Jesus falou, né? Porém, algumas coisas Jesus acrescentou. Quando Jesus acrescenta, aqueles mandamentos de Moisés, ele fica incluído, mas só o que Jesus acrescentou. Jesus não acrescentou todos os mandamentos de Moisés, foi só alguns só. Sobre casamento, Jesus pegou os mais importantes, os pontos mais bonitos e põe aqui, entendeu? Porque tem umas leis de Moisés no antigamente que era muito difícil seguir, muito difícil seguir, entendeu? Então Deus viu que esses mandamentos não ia seguir e Deus veio aqui e trouxe os mandamentos melhor, entendeu? Sobre casamento, sobre família, sobre trabalho, sobre fé. Então, sobre tudo Deus põe aqui. E os mandamentos que Moisés deixou, foi um mandamento meio duro, sabe? Duro, difícil, né? Então, quase ninguém ia fazer esse mandamento. Se esse que nós estamos agora está difícil, imagina o outro, né? Então, irmão, ó, o primeiro mandamento aqui fica Deuteronômio, tá? Deuteronômio 12:31. Deuteronômio 12:31. Eu vou ler aqui. Deuteronômio 12:31. Ó, a palavra do nosso Deus, ela vai falar assim, ó: não adore o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povo adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo o que esse povo faz nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer esses deuses os filhos e as filhas para serem queimadas em sacrifício no altar. Obedeceres a todas as leis que eu estou dando. Tá vendo, irmão? Você viu como é forte, bíblico? Ó, Deuteronômio 12:31. Isso daqui, Jesus não tirou esse mandamento aqui. Esse aqui continuou. Tem uns mandamentos que isso foi só acrescentado, mas ó, as pessoas no Velho Testamento, ele até oferecia sacrifício aos deuses pagãos, sem ser o Deus do céu, e queimava filhos e filhas. Isso, quem pôs na cabeça dele foi as pessoas da tribo. O inimigo trabalhou muito aqui para isso, trabalhou bastante. Essa época foi a época que Deus, ele deixou, ó, Deuteronômio
ele fica no Velho Testamento. Então, no Novo, Deus estava com a gente. Isso foi no Velho. No Velho, foi os 400 anos. 400 anos que Deus, ele largou a humanidade por um pouco de tempo. A Bíblia diz aqui, 400 anos. Né? E aqui, irmão, se você for pegar esse livro de Deuteronômio as histórias de antigamente, você vai ver que o negócio é muito forte. As pessoas estavam entregando seus próprios filhos para ser queimado, para oferecer os deuses. Agora, que Deus que é esse? Deus do céu não era Deus do céu. Eram outros deuses, Deus que é Satanás, né, irmão? Todos os deuses, fora o Deus do céu, é Satanás. Todos. Porque nenhum fala. Nenhum fala, nenhum come, nenhum faz chover, nenhum manda trovão, nenhum faz nada. Então é o que é Satanás. Todo mundo que não adora a Deus verdadeiro, adora Satanás. Então, Satanás que foi aqui, ó. Ofereceram para Satanás essas crianças. De hoje em dia tem isso também. Não tem diferença não, tá? Ó, no Velho Testamento e o Novo é a mesma coisa que hoje. Tem pessoas também que oferecem os seus filhos de sacrifício. Você sabe, né, que tem muitos aí, né? Várias religiões que faz isso. Religião, Deus não pede isso. Jesus não fala em momento algum que nós temos que entregar nossos filhos para ser queimado, para oferecer sacrifício a Deus. Naquela época, as pessoas falam assim, mas e Abraão? Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho. Isso, pediu, biblicamente falando. Mas foi sacrificado? Não foi. Desde aí, não tem nenhum versículo na palavra de Deus pedindo sacrifício de criança nova para oferecer para ele. Não tem. Nenhum. O único versículo que tem foi esse de Abraão. Mas isso foi uma prova. Porque naquela época, Abraão não tinha filho. Então era o único filho que ele tinha. E Deus queria provar a fé dele. Que nem prova nos dias de hoje. É por isso que muita gente, irmão, fica murmurando. Mas por que Deus faz isso? Porque é ruim, irmão, ser provado, né? É muito ruim ser provado. A gente fica até meio irado, sabe? Triste com Deus, porque fala, mas Deus, porque se eu for provar eu logo nisso? A pior fraqueza que eu tenho, o Senhor me prova, e se eu cair? Irmão, ó, todos foram provados. Abraão foi provado, Davi foi provado com seus filhos para ver se negava, né? Davi foi provado, porque Deus matou, acho que foi três filhos matou. Então todos nós, irmãos, somos provados. Mas aí se você passar da prova, a bênção é grande. Porque como é que Deus vai conhecer você sem provar? Só assim. Então todos somos iguais, né? Se Deus não provar eu e você, para nós provar que nós amamos Ele, não amar que é difícil, né? Mas que nós é com Ele, todos somos iguais. Então Deus não precisa provar para ninguém. Então todo mundo é do céu, né? Todo mundo é de Deus e todo mundo é Deus, né, irmão? Então os escolhidos tem que ser provados. Escolhido só, né? O que não é escolhido, Deus sabe. Se uma pessoa faz um voto para Deus, aí ele vai lá, quebra o voto. Aí Deus olha e fala, olha, esse daí já não está comigo. Aí, outro voto, quebra novamente. Irmão, a pessoa quebra todos os votos que faz com Deus. Você acha que Deus vai provar mais essa pessoa com o quê? Que já foi provado? Deus não faz isso. Agora, se você faz um voto com Deus e você honra com o voto, aí Deus já fica, né? Lá na frente faz outro e você honra, aí sim. Aí quando você for provado, que você passar no teste, irmão, Deus abençoe você grande, porque você é de Deus. Deus pode dar o mundo para você, igual fez com Josué. Josué honrou até o fim. Porque Josué honrou 40 anos no deserto. Você acha que Deus não ia dar para ele a autoridade de Moisés? Deu e ele honrou até a morte. Josué morreu sendo fiel a Deus. Tá vendo? Então Deus conhece, irmão, que é por isso que ele prova. Mas nós detesta ser provado. Detesta, odeia ser provado. Mas Deus gosta. Ó, esse versículo que eu falei para o irmão, que as pessoas estavam oferecendo o seu sacrifício em honra de Satanás.
aqui foi dado para Satanás, tá, irmão? Todos os deuses que não é o Deus do céu é Satanás. Deus de Mamon, de Azera, Deus de qualquer coisa. Se não foi o Deus do céu, é Satanás, tá? É o Satanás, sacrifício. Então, ele queimou seu filho, irmão. Queimou sua filha e deu para Satanás. Isso no tempo aqui, ó. Deuteronômio. É o mandamento de Moisés. Moisés odiava isso. Odiava. Porque o nosso Deus pegou pesado em adoração a outros deuses. Só o pecado de Israel foi de adorar outros deuses, que tinha muito naquela época. Ainda hoje tem lá, né? Ainda hoje tem os países lá. Que ele tem outros deuses. Só que aquela estátua ali, que eles põem, você vê que é uma estátua com chifre, o outro é um Buda. Aquele Buda, todos os deuses ali, ele representa Satanás. Não é Satanás ali, tá? Quando ele ora, se ajoelha nos pés daquela imagem lá, Satanás que trabalha ali com algumas coisas. Que é para ele se acostumar, porque sabe, Deus detesta que adora outros deuses. E não é falando que aqueles deuses não podem fazer alguma coisa, porque Satanás está por trás daquilo ali. Porque as pessoas, como não tem o próprio Satanás em pessoa viva, né? Aí ele usa essas imagens. Porque é uma coisa que Deus odeia, detesta, desde o começo. Desde o começo da humanidade aqui, ó, em Gênesis, que eu vou pregar aqui. Eu vou pregar aqui em Gênesis e eu vou falar sobre isso. Que desde Caim, Abel, a raça humana, Deus detesta que adora outros deuses. Porque, ó, o pensamento de Deus é assim, ó. Eu fiz esse povo com as minhas mãos. Eu fiz ele com as minhas mãos. E ele deu autoridade sobre peixe, animal, da água, da terra e tudo. Mandou dar nome ainda, né? E outra. E por cima mandou o seu filho, que é Deus também. Mandou o seu filho derramar todo o seu sangue. Sofrimento pesado. Por mim e por você. E agora você pega, vai adorar outros deuses. Ô, irmão, isso é o pior pecado que Deus detesta. É por isso aqui, ó, que Salomão foi totalmente desprezado por Deus, por adorar outros deuses. E Deus falou assim, ó, tu não fosse fiel igual o meu servo Davi, eu vou tomar seu reinado. E outra, além de tomar o reinado de toda sua família, que foi dado para outro, dado para escravo, para trabalhador, porque Absalão e toda a família de Davi pecou contra Deus. Pecaram feio contra Deus. E foi dado novamente o reinado para Davi até ele morrer. Depois ficou com o seu filho, Salomão. E Salomão tinha um filho que era pior do que Salomão. Pior ainda. Então foi tomado todo o reinado. Deus não quis mais, porque as pessoas gostavam de adorar outros deuses. E Deus não gosta. É por isso que no velho aqui, eu vou falar isso para você, que de hoje em dia tem muito isso. Tem uns países por aí afora que é só isso. Eles não adoram o Deus do céu, eles adoram o Deus de Mamon, né? Que é Satanás, né, irmão? Toda imagem que é adorada fora a Deus é Satanás. Porque o Satanás que trabalha naquilo dali. Né? Não é Deus, não tem outro. As pessoas sabem que um touro, qualquer coisa não vai fazer milagre nenhum. Mas o inimigo está por trás disso. É por isso que eles adoram. Eles pedem, né? Eles pedem as coisas e Satanás que faz as coisas, né? Não é Deus que faz. Não é aquela imagem, é o Satanás que está por trás daquilo. Porque se Satanás não fizer nenhum milagre, essas pessoas param de adorar eles. É por isso que Satanás está por trás disso. Porque ele faz o que esse povo pede, que é para ficar direto assim, sabe? Morrer assim. E quando ele morre assim, o que é que vai acontecer? Deus não dá a salvação para a pessoa. Não dá, porque a pessoa morre adorando Satanás. Oferece sacrifício, que ele está aqui, ó. A pessoa oferecer o seu próprio filho para ser sacrifício. Então quer dizer, a pessoa morre e não é salvo. Agora vai para onde? Só tem dois caminhos, irmão. Dois caminhos. Se Deus não quer a gente no céu, quando é que a gente vai?
que a Bíblia diz que Deus soprou e deu fôlego de vida. Esse fôlego de vida é um espírito. Na Bíblia diz, e Deus soprou as narinas e deu o espírito de vida. Fôlego chama espírito, né? É um espírito dentro da gente que permanece nós em pé. É o espírito. E aí essa respiração. Quando essa respiração da gente sai, é por isso que a gente cai. Porque não tem como respirar mais, né? A nossa respiração é o fôlego de vida. Biblicamente falando aqui, tá? O espírito é que permanece eu e você em pé. Saiu esse espírito, a gente cai. Quando cai, é que está morto, né? É por isso que quando Jesus é chamado para ressuscitar Lázaro, ele fala que está dormindo. Ele diz que está dormindo, não está morto. As pessoas falam que ele está morto. Jesus fala, não, ele está dormindo. Porque o espírito foi afastado dele. Só afastou o espírito, estava dormindo, não estava morto. A Bíblia relata que quando a pessoa morre, o espírito sai da gente e vai embora. Se Deus quiser pegar esse espírito e voltar para trás, aí a pessoa volta à vida normal. É por isso que Jesus voltou Lázaro à vida, porque o espírito ele afastou. Jesus passou 3 dias, 4 dias, né? E Marta falou assim, ó, agora já era, não tem mais jeito. Mas Jesus falou, ó, não tem jeito sim, porque é só o espírito que está afastado. O espírito chegou e volta tudo normal, tá? Porque esse espírito é de Deus. Porém, o espírito de Lázaro pertencia a Deus. Agora, se ele pertencesse a Satanás, aí estava difícil, porque espírito sujo. Deus não vai pegar um espírito sujo, né? E mandar voltar à vida. Deus pode fazer isso, mas para abrir aqui a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não mente, né? Jesus não é filho do homem para que minta, ele mente. Então, para a palavra ser cumprida, a pessoa que morre totalmente em pecado, desobedecendo a Deus, é difícil ele voltar à vida, só se Deus quiser, mas a palavra aqui fala que não, tá? Porque se ele voltar à vida, vai continuar a mesma coisa. Por que Deus quer uma pessoa que já pecou 50 anos, 100 anos, voltar à vida para pecar e fazer os outros pecar, né? Para que isso? Só para fazer os outros pecar. Né? Porque se a pessoa já morreu, é que não tem jeito mais. Né? Então Deus não pode voltar uma coisa que ele já sabe que é. Né? Senão ele não tinha matado a pessoa. Né? Então Deus não vai em volta. Deus é uma pessoa só. Ele faz e acabou-se. Então por isso que a palavra... Agora, quando uma pessoa é de Deus, ele pode voltar o espírito para trás. Porque ele faz coisa boa. Né? Então é coisa boa para Deus, vale a pena para Deus. Né? Então por isso. Então, irmão, ó, essa palavra aqui ela diz que todo aquele que não adora o nosso Deus de Israel, o nosso Deus dos céus e da terra, ele adora Mamon, o inimigo. E tem pessoas que acham que porque está bem financeiramente, tem uma empresa, né? Tem empresa boa que está rendendo, tem muitas coisas materiais, casa, carro. Isso, irmão, não quer dizer que Deus está sustentando você, não. Se você não adora a Deus com a sua boca, não confessa com a sua boca, igual o discípulo falou, os discípulos falaram isso. Você não dá um carro a uma pessoa, se primeiramente você conhecer ela. Você tem que conhecer a primeira pessoa para você abençoar ela, né? Se a pessoa for pobre, né? Então quer dizer, você primeiro tem que programar a palavra de Deus, para saber que é de Deus. Então, irmão, quando Jesus ele vem aqui à Terra, ele testifica tudo isso daqui que eu falei para você, sobre essas imagens de que as pessoas estavam adorando, sobre o Novo Testamento que eu vou passar por lá agora, tá? E agora eu vou pegar o outro versículo, vou pegar agora o livro de Gênesis, tá? Que aqui está em sequência. Livro de Gênesis 2:5. Está em sequência aqui para pegar direitinho, tá? Aqui foi, eu falei, toda raça humana que adora outros deuses, que não for Deus verdadeiro. Deus odeia e detesta. E Deus está dando oportunidade para muitas e muitas e muita gente, livramento. Porém, irmão, você sabe, né? Que as oportunidades de Deus dela é grande. Os livramentos são grandes, porque demora bastante.
Quando você está no meio de uma família, no meio de 10 irmãos, 8 irmãos, 6 irmãos, que tem um ou dois que está bebendo cachaça direto, está mexendo com droga, chega na sua casa bêbado, aquele irmão e aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, que não larga de cachaça, não larga de droga, não larga de fazer palhaçada o tempo todo em pecado, o tempo todo infernizando a sua vida. Chega em casa bêbado, fedendo, dá trabalho para sua família, dá trabalho para você. Você está fazendo uma coisa importante, daqui a pouco chega essa pessoa. Essas pessoas, irmão, aí, ela tá pagando o que fizeram. Então, não adianta você matar ela, você mandar ela para o inferno, falar essas coisas aqui. Não, essa pessoa tá me infernizando minha vida faz tempo. Essa pessoa, para mim, eu preferi que ela morra de quem tá dando raiva para minha família. Porque muitos e muitos anos a pessoa bebe cachaça, chega em casa bêbado, dando trabalho, o marido, a mulher, os filhos, às vezes até o próprio filho mesmo, entendeu? Filho com mãe. O filho em casa e a mãe chega bêbada. Já pensou? A tristeza é pior ainda, né? O filho em casa tranquilo e chega a mãe bêbada. Infernizando a vida, né, irmão? Fazendo raiva, bêbada, se escondendo no lugar, chamando nome, bagunçando as coisas, quebrando as coisas. E às vezes o pai também. Já pensou a tristeza do filho? Chegando pai e mãe bêbado, todo dia em casa. Você está lá tranquilo, sossegado, com Deus. Talvez você é crente da igreja, obedece à lei de Deus e chega uma pessoa dessa. Isso daí, irmão, não é para você ficar triste não, tá? Não fique triste com isso. Isso daqui está escrito aqui, ó. Gênesis vai falar isso daqui, tá? Gênesis vai falar isso aqui. O próprio Gênesis vai falar. Eu vou ler aqui em Gênesis e você vai ver essa história que eu estou falando aqui sobre espírito mal dentro de casa. Espírito mal dentro do pai, dentro da mãe, dentro do filho, dentro da mulher que faz essas coisas. Isso é espírito mal, tá? Espírito mal. Eu vou ler aqui agora, que isso aqui está desde o princípio. Isso daqui tem uma solução para fazer. Só uma solução para fazer, mas nenhuma. Só uma. Isso daqui, a Bíblia diz que nós não temos autoridade sobre o pai, sobre a mãe e sobre o irmão, sobre nada. A nossa autoridade é sobre nós mesmos, tá? Então todo mundo é feito individual. Só quem pode fazer algo por nós é Deus, tirar o espírito ruim. Você não pode tirar o espírito de alguém, mas você pode fazer uma coisa só uma, que eu vou explicar aqui quando eu ler Gênesis, capítulo 2, versículo 5, eu vou falar para você o que você pode fazer. Tá? Mas primeiro eu vou ler, que é para você entender. O que se pode fazer com o pai, com a mãe, com o irmão, que está desse jeito. Que estão com o espírito mal dentro de casa, com tudo, com droga, com cachaça, infernizando a sua vida o tempo todo. Você não tem sossego, não tem paz, e você ora, você busca, você é uma pessoa de Deus, trabalha nas suas coisas, mas você está passando por isso dentro da sua casa. E você não pode fazer nada. Você não pode matar a pessoa, e você também não pode excomungar a pessoa, entendeu? Não pode excomungar a pessoa também, que é pior. Você não pode mandar ela para aquele lugar, querer matar ela, bater nela, bater nele, expulsar ele de casa. A única coisa que você pode fazer, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui o que pode fazer, tá? Que o que foi o que Deus fez. Deus fez isso comigo e com você. Deus fez isso. O próprio Deus passou por isso. Por isso que eu vou ler aqui agora. Se Deus, irmão, do céu, dono de todo, dono do céu, da terra, da água, ele fez a lua, fez o mar, separou, fez o jardim, fez os anjos. Ele passou por isso aqui que eu vou falar para você. Se Deus passou por isso, irmão, quem é você e quem é eu para não passar por isso? Mas o que eu vou falar aqui, ó, você vai fazer, porque Deus fez isso comigo e com você. Deus fez isso. A única solução que você pode fazer é o que eu vou falar aqui, ó. Gênesis. Abra em Gênesis 2, 5.
A palavra do Senhor diz assim, ó: quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, não havia brotado nem capim, nem planta, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água, que regava o chão. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, e soprou no nariz dele, e a respiração de vida, assim ele se tornou um ser vivo. Tá vendo? Olha aqui, irmão. Aí toda pessoa que lê esse versículo, ele não entende, sabe? Ele entende, mas não quer passar, né? Eu vou passar aqui. E essa palavra, irmão, ela é tão simples. Ela é simples de entender. Ela é bem, sabe, bem comum nos dias de hoje, as pessoas pregam isso. E por trás disso, tem uma coisa tão forte, uma coisa tão além, sabe, tão importante, que as pessoas não querem. Agora, a Bíblia diz, irmão, que Deus fez os céus, a terra, ainda não tinha brotado capim. Deus tinha que programar na terra para poder ela brotar capim, né? E chuva. Quer dizer, a chuva, Deus que manda. Capim, Deus que manda. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele soprou. Quando ele sopra, o fôlego de vida vivo entra nele e ele fica vivo. Se levanta e fica vivo, o fôlego. Agora, em seguida, ele pega o homem, em seguida, olha aqui, ó, tá em seguida, para não ler muito, que fica muito comprido, eu vou falar aqui na boca, tá? Mas todo mundo já leu aqui já. Em seguida, irmão, ele já manda chuva para a terra, e em seguida já faz o jardim, já em seguida já. E o jardim era lindo, nem todos sabem, né? Tinha todo tipo de fruta, todos. Naquela época, irmão, Satanás, ele não tinha caído aí na terra, não. Ele caiu lá para frente um pouquinho, mas não, até aí não caiu. Mas a cobra, ela era esperta, e Deus fez ela mais sábia. A cobra sabia que se comesse daquela árvore da vida, não morreria, mas a morte para Deus não é a morte enterrando no buraco, é a morte espiritual. Nosso espírito morre, mas continua vivo, só o espírito. O espírito da gente, ele não ganha a vida eterna, entendeu? Foi o morto sem ganhar a vida eterna. Só viver na terra, morreu, acabou. Então Deus tinha feito isso no começo. Naquelas épocas lá, quando a pessoa morria, não ia morar no céu, não ia logo para o céu, seguido. Ele ficava aqui. Só acabava só, né? Acabava. Depois que ele diz, ó, e do pó da terra eu fiz o homem, do pó da terra ele voltará. Isso no velho, né? No velho. No novo já muda. No novo já tem um corpo glorificado. No antigo não tem isso. No antigo, ele diz assim, ó, e do pó da terra o homem foi feito, e do pó da terra ele voltará. Então quer dizer, o espírito vai voltar para Deus, com certeza, né, irmão? Que Deus não vai, né? Mas não vai morar no céu, né? Deus pegava o espírito da gente, né? Não era igual hoje. Hoje nós vamos morar no corpo. Hoje a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado para morar no céu. O nosso corpo aqui, ó. Igual Jesus foi com um corpo glorificado, nós vai também. Antigamente não era isso. Antigamente não era. Ninguém ia viver com um corpo glorificado no céu. E aí, irmão, quando ele faz o jardim, a cobra começa. Você vê, Deus começa a ser traído, primeiro, pelos animais. Traiu bonito, traiu legal. Traição péssima, irmão. Ó, é por isso que na nossa família tem isso daqui. Você vai ser traído por família de você. Irmão, a cobra, Deus tinha acabado de fazer a cobra. Deus tinha acabado de fazer os seres humanos. Acabou de fazer. E olha por que foi que ele foi traído. Primeiro, pelos animais, né? Pela cobra, traiu em seguida. Em seguida, mulher, família de Deus, era filho de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva eram filhos de Deus. Deus fez eles. Se era filho, foi traído de jeito, olha o desgosto. Agora, olha só o que Deus fez com Caim e Abel.
E igual nos dias de hoje, o que você pode fazer com o pai, com a mãe e com o irmão, que está desse jeito. Para você não se prejudicar, irmão, não matar ele, não matar ela, não jogar praga, entendeu? Ah, quero que morra, se morresse para mim era melhor. Para mim, se morresse, tirava um peso das minhas costas. Se morresse, era um alívio para mim e minha família. Irmão, não fala isso. Não fala não, isso aí é pior para vocês aí, entendeu? A pessoa fica trazendo coisa ruim para você e você fala isso e é pior. Mas o que eu vou falar para você fazer aqui, foi o que Deus fez aqui. Quando Adão e Eva pecaram, foi castigado. A cobra foi castigada. A cobra foi castigada. Tanto a cobra como Adão e Eva foi castigada. Então quer dizer, se o próprio Deus castigou o seu filho, que foi Adão e Eva, e a cobra, então o que você vai fazer aqui com seu pai, com a sua mãe, e qualquer pessoa que tiver assim, você vai procurar um lugar para você viver longe, tá, da pessoa, ou você vai arrumar um lugar para essa pessoa morar, tá? Porque isso daqui Deus fez com a gente. Deus saiu de Adão e Eva, saiu. Não matou ele, sabe que não matou, né? Mas castigou. Porque se Deus não castiga, ele ia continuar no jardim, comendo de tudo, e ele ia comer da árvore da vida e nunca mais ia morrer da árvore da vida. Deus castigou a cobra, o homem e a mulher. Mas Deus preparou um lugar para eles. Largou eles para lá. Largou. Você vai fazer isso. Mas quando você for largar seu pai, sua mãe, sua família, você não vai largar e abandonar de vez, entendeu? Você não vai fazer isso. Você vai preparar um lugar para ele ou para ela. E você não vai ficar morando na mesma casa. Porque aí você vai ficar vendo direto, entendeu? Vai ficar vendo isso. E o inimigo vai ficar gostando. E não pode mexer em você, mas mexe no pai, mexe na mãe, mexe no irmão. E aí está fazendo isso com você do mesmo jeito. Ele está acabando com você. Está matando você do mesmo jeito que estivesse mexendo com você mesmo. Porque o seu pai e sua mãe estão fazendo isso. Aí você tem a única opção, você ora também. Você ora e pede para Deus livrar e tirar esse espírito ruim. Se puder, faz até um jejum, entendeu? Em jejum, faz uma campanha. Trabalha para Deus para isso, pede para Deus e faz uma oração. Mas você pega essa pessoa que está fazendo isso com você e põe ela num lugar sozinho, tá? Para você não estar vendo isso, não estar vendo isso todo dia. Porque o tempo que você vê quando Adão passou o tempo sozinho, mas a Eva, ele ficou melhor ainda, ficaram melhor. Porque o castigo, ele arruma a gente. O castigo, ele conserta a gente, né? O castigo conserta. Agora, se você ficar passando pano em tudo que a pessoa faz, a pessoa vai ficar fazendo até morrer, porque você está passando pano para a pessoa o tempo todo. Não se pode passar pano. Quando passa pano, isso vai ficar para o fim da eternidade, entendeu? A pessoa vai ficar direto assim. Então tem que dar esse castigo que Deus fez com a gente. Se a pessoa estiver nessas condições. Só que você não pode abandonar a pessoa, porque se você está com uma pessoa assim, você prepara um quartinho, talvez um aluguel, com o próprio dinheiro da pessoa, né? Prepara um quartinho para a pessoa e deixa lá. Deixa fazer o que quiser. Você não está vendo. Vai lá 2 vezes por semana, né? Vira e mexe, dá uma comidinha, faz algumas coisinhas, mas você não está vendo, tá? A única solução é essa. E tá orando para a pessoa também. Ora. E quando você bem entender, Deus vai trabalhar. O inimigo vai ver que não pode mais mexer com você, ele vai se afastar, entendeu? Porque o inimigo, ele não está pegando a pessoa para fazer mal para ela, ele está fazendo para você que está morando na casa. Porque a pessoa que está bebendo, faz essas coisas, já é do inimigo, porque senão não fazia isso. Agora você que é de Deus, você que ora, você que busca, você que está fazendo os mandamentos, ele quer pegar você, que faz os mandamentos de Deus. Ele não quer pegar a pessoa que já está do lado dele. Mas quando você se afasta dessa pessoa, põe ela em algum lugar, o inimigo não tem como mais mexer com você, nem que você está longe da pessoa, não está vendo mais nada. O que você não vê, você não sente, entendeu? Aí o inimigo vai parar de trabalhar na pessoa, a pessoa vai consertar. Quando a pessoa fica conserta, aí você diz assim, já que a pessoa se consertou, tá boa, eu vou pegar ela de novo para levar para casa. Se você pegar, irmão, continue orando, porque vai voltar tudo de novo. Volta tudo, entendeu? Porque o inimigo está de olho em você. Ele quer pegar
os que é do lado de Deus, não quer pegar o que está do lado dele. Então a solução aqui é essa, tá? Ó, os dois versículos, agora eu vou pegar o Isaías. Isaías 63, 19. Que é para você vir em sequência, tá? Então a única solução que você tem que fazer, irmão, com a sua família, é fazer isso. Prepara um lugarzinho para ele, que é para você não ver ele fazendo nada. Você está em paz na sua casa, está tranquilo na sua casa, não está vendo nada. Porque o inimigo, a solução do inimigo é pegar você, seu pai e sua mãe e fazer raiva. Tirar sua paz, sua alegria. É isso que ele quer fazer. Mas você já se livrou, ele vai afastar. Entendeu? Se acontecer alguma coisa lá com seu pai, com a sua mãe, família, irmão, não é sua culpa não. Não é sua culpa. Você só usou a sabedoria, entendeu? Você leva uma comidinha de vez em quando, leva, né, algumas coisinhas, mas fique longe da pessoa, para você não ver isso, tá? Já pensou? Você está em casa, sua mãe chegar em casa e você bater na sua mãe, pegar ela à força, é perigoso ela cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, né? Morrer, chega até morrer. Você empurra, a pessoa cai e você é culpado, uma culpa que você levou por burrice, entendeu? Tem causa aí, irmão, que mãe e pai chega a beber em casa, cai, morre, e o filho carrega a culpa, acha que foi ele que matou, aí começa a beber cachaça também, começa a usar droga também, porque o pai deixou a culpa para ele. Toda pessoa que morre, irmão, mãe, pai, o inimigo faz ele deixar a culpa para alguém. Culpa de quê? Que você foi o culpado dele cair, foi o culpado dele beber, foi o culpado desse, culpado daquilo. O inimigo, irmão, quer ferir você. Tá? Então você tem que se livrar disso. Você não tem culpa nenhuma. A Bíblia diz que Deus não julga inocente. Tá? Então você faz isso daí. Eu não estou falando isso para você abandonar a pessoa de vez, né? Abandonar. Não faço isso, porque abandonar um pai, abandonar uma mãe, irmão, não é fácil, não. Mas você viver com uma pessoa dentro de casa 24 horas é pior ainda, tá? Se você quiser carregar esse peso nas suas costas, o inimigo, ele não vai descansar enquanto não destruir você. Então você tem que fazer isso, tá? Prepara um lugarzinho que o inimigo não vai ter como trabalhar. Como é que ele vai trabalhar em uma pessoa sozinho com as paredes? Ele vai brigar com as paredes? Não vai, né, irmão? Ele quer ver você olhando. O inimigo quer ver você olhando e vendo. E entristecendo você. Né? Que é para você ficar triste, beber cachaça, usar droga também. Né? Fazer as coisas e ficar junto com a pessoa. Entendeu? Então, irmão, o segundo já foi programado. Agora, o terceiro. O terceiro fica em Isaías 63. Pega aí Isaías 63, 19. Então, a única solução, irmão, que você e eu podemos fazer é essa. Foi o que Deus fez aqui, ó. Ele deixou Adão e Eva para lá. Você pode ver que ele não apareceu mais aqui. Ele foi aparecer para Caim. Ele apareceu, por isso que a Bíblia diz, ó, e Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas, mas não fala que Deus apresentou para ele. Não fala mais. Então, se ele não apresentou, é que deixou para lá. Entendeu? Deixou para lá. Né? Aí eles ficaram, tiveram filho e a nação continuou. Mesmo Deus sabendo que ele ia ter muitas pessoas, que as pessoas viviam muitos anos, né? Era 1000 anos, 900 anos. Então, a solução aqui é essa. Agora, Isaías vai emendar aqui, tá? Isaías 63, 19. Ó, irmão, a palavra de Deus fala assim, ó. Tu nós tratas como se nunca tivesse sido nosso governador. Olha só, ó. Tu nos trata como se nunca tivesse sido nosso governador. Como se nós nunca tivéssemos sido teu povo. Como gostaríamos que tu resgatasse os seus descendentes, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Ela seria como água que vive em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama
e tremeria de medo diante de ti, quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperava, os descendentes dos céus, e as montanhas tremerão diante de ti. Nunca ninguém viu ouvir falar de outro Deus além de ti. Tá vendo, irmão? Ó, nós trata como se nunca tivesse sido nosso governador, como se nós nunca tivéssemos sido teu povo. Pronto. Então, irmão, Isaías, ó, nesse tempo aqui, foi um tempo que o nosso Deus, ele está falando referente ao tempo que Deus deixou a gente por conta própria. Então, é a boca de Deus falando na Bíblia. Esse tempo aqui, que Deus deixou a gente por conta própria, foi o tempo que o inimigo trabalhou. O inimigo trabalhou, irmão, pesado aqui. Pesadíssimo. Aí, aqui, o inimigo já estava caído. Já estava na terra, já, né? Pegando os seres humanos. Estava mascando. Ó, Isaías, a Bíblia diz que o livro de Isaías, ele conta tudo que passou, o que está passando e o que vai passar. Tudo. O livro de Isaías, que é um livro maior que tem, é o livro de Isaías, né? Ele conta tudo que passou, o que está passando e o que vai passar ainda. Ele conta até o dia do Messias, quando ele vai vir, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele era rico, mas Deus usou ele. Foi um profeta muito, sabe? Para mim não foi um dos melhores, mas, irmão, ele é bem. E quando ele fala aqui, ó, mais um pouco, ó, tempo, nós, teu povo santo, fomos donos do teu tempo. Tá vendo? Então Isaías fala assim, ó, Deus, tu já esteve conosco, tu já tivesse com cada um de nós, tu fazia o sol tremer, fazia a lua gemer, tu mandava raio, mandava chuva. Então ele conta de todas as maravilhas que Deus fez com a sua raça quando estava com a gente. Isaías fica, ó, depois de Neemias, fica em Samuel. Então Deus tinha feito milhares e milhares de maravilhas com o seu povo. Para baixo de Moisés, e aí, ó, Deus mandou transformar a água em sangue, resgatou o povo que estava no âmbito, com milhões de maravilhas, né? Com milhões de bênçãos, acompanhou o povo por 40 anos no deserto, dando comida, dando coluna de fogo, nuvem. Então cuidou, irmão, Deus cuidou de mim e de você, como se fosse uma criança. Aí passa tudo isso aqui, chega no livro de Isaías, Deus vai falar que foi o tempo que Deus abandonou, e você não abandonou por completo, né, irmão? Porque ele nunca abandonou ninguém, né? Mas ele deixou, entendeu? Para ver que o ser humano aguentava isso. E aí, irmão, o livro de Isaías, ele fala tudo, ó. Se você pegar essa parte aqui todinho aqui, ó, 63:19, ele vai falar aí, tá? E você lê aí para você ver. Ele vai falar aqui, ó, tu, Senhor, tivesse com o teu povo viveu um tempo alegre, um tempo de alegria, não deixasse faltar maná, não deixasse faltar coluna de fogo, nuvem de fogo, alimentação, cuidou do teu povo como se fosse uma criança. E agora, nós estamos desse jeito. Lembra do teu povo, lembra das tuas criaturas. Então, irmão, se Deus nos abandonar, coitado de mim, coitado de você. Coitado. Nós não passa nem 6 meses. 6 meses. Nós já desfalece. Não aguenta. Sem Deus não aguenta. Porque é Deus que faz tudo, irmão. Tudo. É por isso que Davi fala assim, ó, Senhor, tira de mim o reinado. Tira de mim a riqueza. Tira de mim o ouro, a prata. O próprio Davi falou isso. E olha que ele veio de uma família pobre, hein? Davi, irmão, era bem pobrezinho, família de filho de Jessé, né? Criava ovelha no mato. E ele fala assim, ó, tira tudo de mim, só não tira o Espírito Santo. Porque se tirar o Espírito Santo, já era, esquece.
O reinado dele vai dar águas abaixo. A vida vai dar águas abaixo. E a própria alma dele também. A alma dele também vai tudo de águas abaixo. Então, só não tirar o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, você pode falar do amor de Deus. Você pode ter fôlego de vida. Você pode viver com o Espírito Santo. Viver sem nada. Sem dinheiro, sem carro, sem nada. Mas você vai feliz. É o que interessa. Saúde. Para que ter milhões de dinheiro e não ter saúde? Que nem eu tinha visto aí. Pessoas, irmão, rica. O carro deles é de 5 bilhões. 5 bilhões. A casa dele de 100 bilhões. A pessoa, irmão, vive numa cama. Deus me perdoe o que eu vou falar, que eu não quero nem falar nomes aqui porque é feio, né? Porque senão a pessoa vai dizer que ele é do inimigo. Eu não quero pôr nome aqui, porque se eu falar em nome aqui, as pessoas vão dizer que a pessoa é de Satanás, rico. Então eu não quero dar nome. Mas todo mundo sabe já, né? O rico desse mundo, o rico do Brasil que toma uma cama. Todos sabem. Então, ter desse tanto dinheiro, irmão, para estar numa cama, deitado, sem poder lucrar de nada. Porque quem está numa cama não está vendo parede, não está vendo nada. Né? Quem está sendo alimentado por outras pessoas, não está vendo nada. E tanto prédio do lado dele, tanto carro, tanta fazenda, e ele não pode ver nada. E tem pessoas velhas, de 90 anos, 80 anos, irmão, que ele caminha, viaja para todo lugar. 90 anos viajando para todo lugar do país, está desfrutando mais que o jovem, porque o jovem vai preso em empresa. Vive preso em empresa, vive preso em umas coisas, amarrado. Enquanto os velhos de idade, né, estão viajando, curtindo a vida mais do que os novos. Então isso é Deus que faz, irmão. Isso é Deus que faz isso. Não é dinheiro que faz isso. Não é dinheiro, não é nada nesse mundo. É o próprio Deus que faz isso. Faz a gente desfrutar de umas coisas que até os novos não desfrutam. Tá? Então, ó. Eu vou ler o outro aqui agora. Senão o vídeo vai ficar muito puxado. Já está em 1h07. E vai ser mais ou menos 1h30. Tá? E esse outro aqui vai ficar, já leu Isaías 63, ó, Isaías, ele emenda nesses velhos, o que Deus quer comigo e com você, aqui está o abandono de Deus, o abandono que Deus abandonou a gente, aqui está o tempo que Deus ficou com a gente, né, e o tempo que ele não ficou. Então, esses outros tempos aqui, ó, Mateus 5:3, vai falar do que Deus tem para nós, do que Deus tem para mim e para você. Ele vai falar tudo aqui, ó. Mateus 5:3. Mateus 5:3. Ó, irmão, o que Deus tem para mim e para você, vai ser isso aqui, ó. Mateus 5:3. Felizes é as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes é as pessoas que choram, pois Deus os consolará. Felizes é as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes é as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles deixarão completamente satisfeito. Felizes é as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dele. Felizes é as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes é as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seu filho. Felizes é as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Você está vendo? Esse Mateus 5:3, irmão, vai falar se você tiver com Deus, o que você pode ganhar de bom na terra.
o que Deus pode fazer com você. Aí você fala assim, não, Genildo, eu sou pobre, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, o meu salário não passa de R$ 2.000, irmão, você é feliz. Você ganha R$ 2.000, mas as suas pernas podem ir para qualquer lugar que você imaginar. Você pode fazer qualquer coisa que você imaginar com esses R$ 2.000 que você ganha. Não é o dinheiro que faz você andar. Não é o dinheiro que faz você correr. Não é o dinheiro que dá ânimo para você viver. É Deus que faz isso. Você ganha R$ 2.000, você ganha. Mas com R$ 2.000 que você ganha, você está comendo, está bebendo, você está com a sua esposa de casa. Se a esposa for murmurona com o dinheiro, você tem que conversar com ela. Ô, amor, tenha paciência, tá? Tenha esperança que o nosso Deus vai nos dar melhor. Ele promete aqui, ó. Ele promete nos dar paz, promete nos dar alegria, promete nos dar felicidade e além de nós temos saúde. Então não fica assim, não fique chorando, murmurando, porque o nosso Deus tem o melhor para nós. Senão ele não falava aqui, ó, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Tá vendo? Então, irmão, se você pegar trocar por esses ricos aí, tem muito rico, irmão, tá enfermo. Muito, 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 muito. Eu tenho família, eu tenho um parente aqui, cunhada, que tá com essa doença aí, entendeu? Eu não vou nem comentar aqui, né? Tá com um câncer mesmo, né? Câncer. Parente, né? Parente assim, cunhado, né? E a pessoa tá dessa grossura aqui, ó. Dessa grossura a pessoa tá. Irmão, você acha que uma pessoa que tá dessa grossura com câncer mesmo, só Jesus para ter misericórdia? Você acha, irmão, que tá tendo prazer na vida? Você acha que tá tendo vontade de viver? Você acha isso? Não tem, não. Não tem. Quem tem prazer de viver é você. A pessoa é rica, que eu acabei de falar aqui agora. Tem muita coisa, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo. Mas, irmão, não se pode, não está lucrando de nada com isso. Viver numa cama sem nada na vida. Você acha que tem algum prazer de alguma coisa? Você, irmão, ganha R$ 2.000. Você, irmã, ganha 2.000, até menos. Mas você vê a sua força, o seu ânimo, você vai na casa de Deus, ainda oferta, dizima, você está comendo e bebendo, de boa. Porque eu mesmo estou comendo e bebendo tranquilo. E ainda estou aqui adorando a Deus, ganhando esse dinheiro aí. Eu tiro por eu. Eu ganho esse dinheiro aí, ó, que eu estou acabando de falar para você aí. E eu estou feliz da vida. Estou comendo, estou bebendo, sou casado, tenho mulher, tenho filho. Estou tranquilo, adorando a Deus. Então, irmão, você acha que eu sou melhor do que você em quê? Eu não sou melhor do que você em nada, nada. Muito pelo contrário, né? Irmão, isso é a graça de Deus. Deus está nos sustentando, tá? Deus está nos abençoando. Deus está nos dando graça. Deus está com a gente, livrando de todo mal. Livramento, Deus está direto. Deus está acampando na sua casa. Deus está cuidando de você igual a criança. A Bíblia diz aqui, ó, para a gente permanecer em pé, é a graça de Deus e um prato de comida. Eu estou falando para você viver assim, miserável, assim, sabe? Mas Deus vai estar falando para você trabalhar. Você não tem hoje, mas vai ter amanhã. Amanhã você vai ter um carro bom, amanhã você vai ter uma casa boa, mas espera o tempo. Porque nós vemos aí o rico, muito rico, muito rico. O rico que estão com saúde é porque estão fazendo alguma coisa boa para Deus. Estão ajudando as pessoas. Se você vê um rico com saúde e bem, irmão, ele está fazendo de tudo para permanecer, adorando, orando, ajudando. Pessoas boas que estão assim. Pessoa rico, ruim, com Deus não se brinca. Quando a pessoa é bem ruim e é rico, irmão, o inimigo ele não tem nada para dar para ninguém, é Deus que dá. Então fique satisfeito com o que você tem aí. Não olhe para a vida de ninguém e fique comparando com a sua. Não olhe para a vida de ninguém e compare com a sua, porque cada um, Deus tem a sua porção. A porção que Deus dá para nós é para cada um. Você não pode pegar
a punção do outro. É por isso que, quando o discípulo pergunta para Jesus, Jesus, quando o Senhor for para o céu, me põe do lado esquerdo ou do lado direito. Jesus fala bem assim, tu pode pagar o que eu estou pagando? Tu pode passar o que eu estou passando, tá vendo? Ninguém quer passar o que o outro está passando, mas quer as bênçãos, quer tudo que o outro tem, quer a graça, quer o poder. Jesus tinha todo o poder, né, irmão? E os discípulos viu todo, né? Levantar defunto, né? Curar uma pessoa nasce aleijada sem perna, as pernas crescer, já andar em pé. Deus fazia isso, Jesus fazia isso. Aleijado, ambos os pés, Deus fazia andar. E os discípulos estavam vendo assim, ó, na hora. Quem é que não quer um poder desse? Isso é um poder, irmão, que, sinceramente, viu? Então o discípulo, né, não sabia nada do preço. Quando Jesus estava sendo chicoteado lá, eles foram negar Jesus, negaram Jesus. Eles se espalharam. Não ficou nenhum perto de Jesus, nenhum. O próprio Pedro, que disse que amava Deus, negou Jesus 3 vezes. Então, quer dizer, as pessoas querem o que você tem, mas quando você está no sofrimento, na amargura, eles correm, fogem e traem você. Tá vendo como é que é? Então, irmão, agradeça a Deus o que você tem. Agradeça que você tem saúde. A saúde é em primeiro lugar, né? A parte de Deus, em primeiro lugar. Nem adianta dizer que é dinheiro. Pessoas dizem, não, mas sem... As pessoas são tão orgulhosas e dizem, não, mas sem dinheiro a gente nem comer come, irmão. Você acha que a Bíblia diz que Deus sustenta os passarinhos? Até as flores que nascem hoje, vestida, coisa mais linda, amanhã amanhece murcha. Você acha que Deus, irmão, sustenta os passarinhos, não vai sustentar você e eu? Ô, irmão, vamos ter mais um pouquinho de... Não é querendo dizer que eu sou sábio, não, mas é normal o que Deus fala aqui, é só testemunho que Deus está falando. Se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você, que sou mais semelhança de Deus. Então, irmão, ó, o vídeo está com 1 hora e 17 minutos. Eu vou parar, mas ainda tem aqui ainda, ó. Eu vou deixar aqui para a próxima pregação. Tem mais ainda o livro de Marcos. Eu vou deixar até para a próxima, tá? Para o próximo vídeo. Eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo. Está com 1 hora e 17 minutos. Eu vou fazer uma oração ainda. Vou fazer uma oração aqui, né, ainda, né? Tá, irmão? Então, se você gosta coisa de Jesus Cristo, tá? Veja o vídeo, irmão. E aqui, irmão, qualquer um pode pegar a palavra de Deus e ler. É só pedir que Deus dá, né? É uma coisa básica. Todos nós vamos para o céu e tem que ter alguma coisa aqui na terra. Tem uns, eu tô pregando aqui, outras pessoas falam outras coisas boas, né? Estão levando alimentação para os mendigos, estão dando moradia para as pessoas que moram no meio da rua. Tem muita gente boa no mundo, muita mulher. Tem mulher aí que está fazendo caridade grandíssima para as pessoas. Tá, sabe, fazendo caridade que muito raro de alguém fazer. Tem homem de Deus e mulher de Deus na terra. São pessoas boas, mas boas mesmo. Que quando morrer vai direto para o céu. Não vai. Jesus vai levar, igual levou aquele homem aqui. Que tinha Lázaro, né? Lázaro e o homem rico. Que o Lázaro comia migalha e o rico jogava. O rico morreu, foi sepultado no inferno. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. Tá vendo? Então tem pessoas assim, irmão, vai ser levado pelos anjos. Tá? Então eu vou fazer uma oração aqui. Agradecer a Deus, você que está aí, ora também comigo, tá? Porque nós estamos em 2025 para passar para 2026, né? Tranquilo, em paz, tranquilo. Ore comigo, feche os olhos. Deus querido, eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia, papai, que o Senhor aqui nos sustentou, nos deu graça, papai. Falou um pouquinho que o Senhor deu aqui, papai, mas é a tua palavra que foi pregada, papai. É a tua força, papai, que foi pregada, papai, o teu mistério, papai. Então fica, papai, te peço que o Senhor fica com cada um de nós, papai, todo aquele que for ouvir esse vídeo, ainda, que for escutar, papai, aqui, papai. Que cada um venha estar satisfeito, papai, com o que Deus deu, venha estar alegre, papai, contente com o que Deus deu, porque o que Deus tem para cada um de nós, papai, é lindo, maravilhoso.
Fica com cada um, acampa o anjo, papai, em suas casas, em seu lar. Livra de todo mal, papai, de toda armadilha do inimigo, toda arapuca do inimigo. Para quê, papai, nós viemos entrar pela porta naquele santo dia. A Bíblia diz que naquele santo dia todo joelho se dobrarão diante de ti. E vai ser testificado e testemunhado tudo aquilo que foi feito, papai. Eu te peço, te agradeço por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Que ainda tome 2025, papai, que o Senhor sustenta todo aquele que fosse ver esse vídeo, que não for ver ainda, para ele passar de 2025 para 2026, cantando o hino da vitória. Porque é isso que o Senhor quer, papai. Fica com cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, até a próxima.